Então aqui é a parte 2, né? Que a gente está falando sobre Maria, né? Onde o poder de Deus vai agir a favor de Maria, a mãe de Jesus, e agir também através das nossas vidas, a qual muitas vezes nos encontramos sem saídas. E muitas vezes você está dentro de um, de um problema que não foi você que colocou lá. Então, Titanic, a segunda parte aqui, o engenheiro náutico, além de ter colocado que nem Deus afunda, né? O Titanic, o cara botou poucos botes de salva-vidas. O cara lá, né? Esse engenheiro náutico, sabe? Eles colocaram mais pessoas do que o esperado, né? Dentro aí de Titanic. Ele aumentou a tripulação quando na verdade não deveria, né, aumentar a tripulação, né? E o pior ainda, né? Eles não pesquisaram aí com excelência os mares aí enxertados de iceberg em uma época em que não era favorável segurar os mares naquela época, porque os mares naquela época estavam enxertados ali de iceberg e o cara querendo atravessar, né? Bater recorde, tá entrar para a história, por Guinness, o livros do recorde. O cara tava cagando, meu irmão, aí para tripulação. Então, essas pessoas que morreram em Titanic, muitas delas sofreram e morreram muito por conta de que de um homem que ele, de forma impensante, ele criou toda essa gama aí de rede, onde pessoas que não queriam estar ali para morrer, elas queriam estar ali sim para poder entrar para a história de Titanic, entrar para a história, né, desse mega hiper transatlântico da época, porque Titanic era um luxo para a época. Então eles queriam estar ali para isso, para viajar, para curtir, para entrar para a história e dizer, não, rapaz, eu consegui, sabe? Ele não esperava que essa loucura de, de um engenheiro irresponsável náutico afetasse quase toda a população e tripulação ali de Titanic. Então eles foram afetados de forma indireta. Tá entendendo? Então você vai ver aqui que tem problema nas nossas vidas que vem através de questões indiretas que você não tem nada a ver, meu irmão. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ali morreu muita gente que não tinha nada a ver com aquela guerra. Tá entendendo? Aí vem a Segunda Guerra e também muita gente que não queria guerra nenhuma, meu irmão. Mas a guerra veio muito por conta de um louco chamado de Adolf Hitler que achou que era o dono do mundo. Vocês estão entendendo? Então muita gente morreu ali, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que não foram pouca gente. A cifra quase incalculável nessa brincadeira foi mais de quase 150 milhões de vidas ceifadas na guerra. Uma brincadeirinha de duas guerras mundiais. Quase 150 milhões de vidas foram ceifadas. Muito por conta de quê? De um maluco chamado de Adolf Hitler. E de uma guerra, sabe? De interesses econômicos entre Inglaterra e Alemanha. Aonde processos mal resolvidos, não foram resolvidos, não foram colocados em pauta. E aí esse cara que veio da Primeira Guerra Mundial, um sobrevivente chamado de Adolf Hitler, que era austríaco, esse cara queria revanche. E o cara com pouco só de conhecimento e quase nada, conseguiu, meu irmão, pegar uma Alemanha quebrada e colocar a Alemanha como uma mega hiper superpotência da Europa. E aí ele queria agora dominar o mundo, porque na mente dele, doente dele, ele tinha uma raça chamada de raça ariana. Da onde esse cara tirou isso, não sei. Mas nisso aí, ele gerou a Segunda Guerra Mundial.
Mas tinha muita gente ali que não queria guerra, nem mesmo alguns alemães queriam guerra, mas um cara só criou isso tudo. Então tem problemas que não é seu, pô. Tem problemas que vêm de forma indireta e vai te envolvendo, é como se fosse um buraco negro, vai te tragando, meu irmão. É como se fosse uma draga, vai te tragando aos poucos, você, eu não quero, mas vai te envolvendo, pô. Uma vez eu vi um vídeo no carnaval, em que o cara dá um murro no outro cara. Isso é no carnaval. O outro cara vai dar um murro nele, daqui a pouco o outro se envolve, daqui a pouco tá quase um bloco ali de gente, um matando o outro. E gente que não tinha nada a ver, por exemplo, tinha um cara que o cara tava vendendo ali, né? Cerveja na caixa ali, que carnaval esse pessoal vende cerveja. E o cara que não tinha nada a ver, o cara tomou pau, cacetada, paulada, e o cara não entendeu nada. Ele foi envolvido em uma coisa que ele não tinha nada a ver. E quantas pessoas são envolvidas em coisas que não tem nada a ver? A guerra é de fulano de tal, mas eles que se resolvam lá. Tá entendendo? Então, tem questões nas nossas vidas que nos envolvem de forma indireta. Não foi a gente que criou. Alguém criou e nos envolveu, meu irmão. Tá entendendo? Por exemplo, um país que, como a Venezuela e como a Argentina que está se quebrando também, os argentinos, os cidadãos argentinos, os cidadãos venezuelanos, né? Ali em Quito, né? Quito é a capital ali da Venezuela. E o presidente da Venezuela é um cara chamado de Maduro. É um maluco, um louco também. Um esquerdista, né? E na Argentina, a China praticamente está comprando aí a Argentina. A China está comprando a Argentina, como também está comprando o Brasil. E aí, os cidadãos, tanto argentinos e os cidadãos, tanto venezuelanos, eles sofrem, sabe, revés, eles sofrem circunstâncias que eles não foram eles que colocaram esse problema lá. Alguém colocou esse problema lá e envolveu eles. Aí a crise da Venezuela chegou ao ponto, meu irmão, onde o povo está passando fome. Não foi os cidadãos venezuelanos, foi um mau gerenciamento aí do governo venezuelano que não soube aí. A Venezuela, diga-se de passagem, que foi um dos países, como a Argentina, que já foi top aqui da América do Sul. E hoje está um verdadeiro caos, um verdadeiro Deus nos acuda. Aí, os cidadãos, né, tanto argentinos, os cidadãos quanto venezuelanos, sofrem problemas que não tem nada a ver. O Covid-19 que afetou o planeta Terra, afetou gente que não tinha nada a ver, mas essa bagunça veio da China, meu irmão. Esse país comunista aí, ó, que não acredita em Deus. Aí vem uma brincadeirinha aqui, né, no nosso Brasil, em que uns atribulados da Gaviões da Fiéis, né, pega Satanás e bota Satanás para vencer quem? Jesus, na mente deles, desses malucos aí. E aí o que acontece? O mundo espiritual, porque assim, você mexer com o Muhammad, o profeta Maomé, os muçulmanos eles se encarregam, né, de retaliar. Né? Quem não se lembra daqueles dois jornalistas lá, eu acho que francês, né? Ou foi inglês, não sei, britânico, não sei. Que eles fizeram uma caricatura ali do profeta Maomé beijando outro homem. Ali foi uma afronta ao mundo muçulmano que logo houve uma retaliação, né, de grupos específicos, extremistas islâmicos, e foi lá e matou meio mundo de gente na França. Inclusive esses jornalistas aí no instante, eles pararam, meu irmão.
Então, Maomé, né, ele tem os agentes físicos aqui para poder correr atrás do prejuízo dele. Mas quando se trata do Senhor Jesus, os agentes são espirituais. Quando houve aquela afronta aqui no nosso Brasil, meu irmão, o mundo espiritual se movimentou e logo um país comunista como a China, que não acredita em Deus, criou um negócio de um vírus aí chamado de Covid-19, que já cefou a vida de milhões de gente. Ou seja, muitas pessoas que não tinham que morrer e que não pediram para morrer, que não pediram para ter esse vírus, Covid-19, acabou tendo e morrendo. E outras estão com sequelas, meu irmão, extremamente letais no corpo por toda a vida. Essas pessoas pediram para ter isso? Não. Isso veio de quê? De forma indireta, meu irmão. São coisas que você não quer, mas te envolvem. Tá entendendo? Então uma guerra, uma série de coisas que não, você não tem nada a ver, acaba te envolvendo, meu irmão. O que que acontece? Acontece que aí são coisas indiretas, que você não tem nada a ver, mas que te envolvem. Mas quando você, né, a Bíblia diz bem assim, o que o homem plantar, ele colherá, né, ele colherá. O que plantamos, colheremos, a semeadora é livre, a colheita ela é obrigatória. Então toda merda que você plantar, merda você vai colher, colherá, né? Você plantou uma merda aqui, vai colher uma bosta ali. Tudo que você, como Jesus falou, não espere você plantar, né, maçã e colher tomate. Não espere você colher espinho. Você planta espinho e colhe flores, rosas. Não existe isso. O que você plantar, o que você vai colher. Tá entendendo? Isso aí, meu irmão, é a lei da semeadura, é a lei universal. Colhemos o que plantamos. Isso aí de forma direta, mas tem coisas que você colhe que não foi você que plantou, não. Aí é as coisas indiretas que eu acabei de falar aqui agora, que você não tem nada a ver, mas acabou te atingindo, né? Acabou aí te envolvendo, que você não tem nada a ver com isso, mas te envolve, sabe? Isso aí é algo realmente notório, nítido e claro que você muitas vezes tem que produzir alguma forma de defesa, sei lá, se adaptar a conviver com certas situações que você não colocou lá, né? Agora mesmo nós não colocamos aquela guerra lá na Ucrânia entre Zelensky, o presidente da Ucrânia, versus Putin, presidente da Rússia. Mas dali da Europa, como essas guerras mundiais só vêm da Europa e vai envolver muitas nações, e você não colocou nada ali, mas pode nos envolver. Aí vem o Brasil aqui e ainda fala, minha Zé, pega né, pega aí as reservistas, né, reservista quer dizer reserva, né, pega aí de todo mundo e pega todo mundo aí, manda pra guerra lá e eu e você vai pra guerra e não temos nada a ver com como aconteceu nos Estados Unidos. Jovens que não tinham nada a ver com aquela guerra do, né, do Vietnã ali, que estavam indo e morrendo lá mesmo. Eles não tinham nada a ver. Guerras que estavam no Afeganistão, sabe, soldados norte-americanos foram lá passando aquilo, organizar aquilo lá, muito por conta de interesses políticos norte-americanos, e aqueles jovens vão para lá morrer e vão morrer em vão, para manter ali a supremacia norte-americana. E uma guerra, a terceira guerra mundial agora, ela é extremamente letal para todo mundo, só temos a perder. Mas aí você não colocamos absolutamente nada lá. Tá entendendo? Mas quando você, né, faz algo errado, aí sim já é direto. Tem as consequências indiretas que você não tem nada a ver, mas tem as consequências diretas. E quando você tem consequências diretas, né, as coisas já complicam, né? E aí é sobre isso aqui que nós vamos destrinchar agora. Preste bem atenção.
Você pode observar que teve um jovem chamado José, que ele é vendido pelos irmãos. José é vendido pelos irmãos. Há uma caravana aí, né, que estava passando ali na hora, que mais tarde essa caravana, nem sei de que etnia era aquela caravana ali, né? Porque tinha caravana ali que eles já passavam em pontos específicos para poder ver se tinha alguém ali à venda para eles comprar e revender a o xerife do mundo, que era os faraós, né? Que era o Egito. E aí pegaram ali José e venderam a essa caravana, né? Essa caravana foi revender para o Egito muito mais caro ainda, porque José era novo e muito forte. E revenderam ali José. Ou seja, José ele não pediu nada daquilo ali. Ele não plantou aquilo, mas aquilo ali, a história estava conduzindo ele, né, para a glória dele. Os irmãos deles fizeram um papel de Judas Iscariote, mas um papel de suma importância para a vida de José, sabe? Porque quem nos promove, quem nos faz crescer são os nossos inimigos. Eles que nos fazem crescer. Eles nos perseguem tanto que acaba a gente crescendo. Eles nos perseguem tanto que acaba a gente se desenvolvendo. Eles nos perseguem tanto que acaba a gente aí, né, ganhando relevância. Muito por conta desses Judas Iscariotes aí, que e desses Saús, né? Você vê, se não fosse Saul na vida de Davi, Davi não seria Davi, sabe? E aí sempre tem um Saul na vida de determinado tipo de pessoa. Se não fosse o espinho na carne de Paulo, Paulo não seria Paulo, sabe? O espinho que incomodou ele. Então, você vê que a gente, nós seres humanos, temos sim um agente, né, de incômodo que nos ataca, nos persegue constantemente. E José, ele ficou ali no calabouço, né? Teve uma parte em que ele se torna ali, né? Ele sobe um grau ali, mas depois ele, por conta de uma mulher louca, né? Que queria ter um relacionamento com ele, a mulher de Potifar, José ele cai. Ele vai parar no calabouço. Para você que não sabe o que é calabouço, calabouço, meu irmão, é uma sentença de morte lenta, né? Porque assim, ó, você vai ser lançado dentro de uma cisterna extremamente curta, né? Um funil, né? Um funil. E só cabe seu corpo e você vai descendo de forma vertical ali, se rasgando todo, rasgando só. E quando você chega lá no fundo, né? Ali tem rato, tem barata, tem escorpião, tem tudo ali, sabe? Tem bactéria, tem aquilo ali vai te consumindo aos poucos. Você não consegue respirar, tudo escuro, um mau cheiro. Fora quando começa a encher ali de água, né? Nos tempos de cheia e de chuva. E o calabouço ficava extremamente ali, debaixo do palácio de Faraó. E José foi jogado ali. A primeira coisa que passou na mente de José é que ele nunca mais ia sair dali, porque é isso que acontece. Tem coisas nas nossas vidas que a gente fala, realmente não tem saída não. Eu vou morrer aqui, não tem saída, sabe? Não tem saída. E José pensou assim. Outro homem que pensou assim também foi Moisés. Moisés chegou um momento da vida dele em que ele tinha fugido do Egito, que para ele ali acabou a vida dele. Não tinha saída. Você vai ver que também isso acontece com Jó. Jó caiu em uma situação, né, de um mega hiper grande empresário, que o cara era extremamente rico, meu irmão. Jó era tão rico que ele só perdia para o, o monarca mais poderoso da época, que era o monarca daquela região ali da Mesopotâmia ali. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios. Então Jó era o segundo homem mais rico do mundo. O primeiro homem mais rico do mundo hoje é Elon Musk, né, da Tesla. Mas o segundo homem mais rico do mundo é Jeff Bezos da Amazon.
Então é como Jó fosse Jeff Bezos da Amazon, sabe? Ele só perdia o Elon Musk da sua época, que era ali o monarca, eu acho que é dos caldeus, né? O monarca dos caldeus ali, que era o homem mais poderoso da época. Então Jó só perdia para ele. Só que Jó caiu em uma lástima tão grande, meu irmão, mas tão grande que ele não pediu aquilo, mas aquilo veio sobre a vida dele, muito por conta das decisões do mundo espiritual que afetou a vida dele, e que Jó também caiu em uma situação terrível de pranto. Perdeu 9 filhos, ficou enfermo, doente e tal. Ele não pediu aquilo. Então você vai ver José, você vai ver Moisés, você vai ver Jó, você vai ver os próprios profetas, um deles Jeremias, você vai ver o profeta Elias mesmo, assim, tomando esse carreirão aí de Jezabel e indo para uma montanha e chegando lá, fica lá dentro da montanha, esperando a morte chegar, como disse o cantor Raul Seixas, né? Esperando a morte chegar, meu irmão. Porque para ele ali já tinha acabado. Ele mesmo falou, Senhor, basta. Para mim chega, eu não sou melhor que ninguém, eu quero morrer. Ele pediu a própria morte, ele queria tirar a própria vida. E o que é que acontece? Você vai ver que Jonas também passa por uma situação que Jonas também pede para morrer. E, meu irmão, tem situações nas nossas vidas que são diretas, né? Indireta, aquelas situações que você não tem nada a ver, acaba te atingindo, como a Covid-19 aí, colocou muita gente aí no desemprego e na depressão, e elas não pediram para isso, e muitas delas acabaram sendo mortas ou até se suicidaram. Mas tem os problemas pessoais que a gente mesmo construímos, pecamos, erramos, como foi o caso da mulher adulta. Ela foi lá, a mulher adulta, e ela adulterou, né? Ela fez o mal. Diretamente foi o mal que ela conseguiu construir contra ela mesma. E ela foi pegar em adultério e agora estava aí prestes a ser executada a pedrada. E aqui você vai ver problemas, né, externos, indiretos, que nos envolvem. E você vai ver problemas aí no caso aí da mulher adúltera, né, que ela que conseguiu, por ela mesma, com a autoria das próprias mãos, né, produzir o pecado dela e contra ela mesma a ponto de ser executado. Mas ambos os pecados, diretamente e indiretamente, eles estão, sim, dentro do domínio da operação do mundo espiritual. É aí, meu irmão, é aí que mora o milagre. É aí que mora o milagre. É aí que quando você, de forma direta, que você pecou e gerou duras consequências contra você, ou que você não pecou e que gerou duras consequências também contra você, tanto diretamente como indiretamente, muitas vezes você pode se perguntar assim, ó, mas o que eu faço para sair dessa situação? Quem pode me ajudar? Tem uma frase, né, de Chapolin Colorado, que é engraçado, no que tem um momento que quando a pessoa tem aperto ali, aí a pessoa fala, ó, quem poderá me defender, né? Aí de repente sai o Chapolin Colorado ali e diz, eu, o Chapolin Colorado, né? Mostrando que tem solução. E aí o que é que acontece? Tem muita gente, meu irmão, hoje com problemas terríveis na vida, com consequências terríveis. Elas estão sentenciadas. E muitas delas fez e faz a mesma pergunta que Maria fez ao anjo. Como pode ser isso? Como eu posso sair dessa situação? Como pode, na verdade, uma mulher virgem gerar luz? O que você precisa é de luz. O que você precisa
é de um nascimento, alguma coisa que na verdade produza aí salvação na sua vida. E aí José, quando estava lá no fundo do poço, lá, né, no calabouço, José ele fez essas perguntas. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Você vê que o próprio Josué, ele perguntou, cadê Deus? Gideão fez a mesma pergunta, cadê o Senhor? Está entendendo? A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não venha salvar. E que Deus opera o tempo todo. A maior prova disso foi Lázaro. Lázaro, ele morto, uma pessoa morta, ela não tem poder de raciocínio. Mas Jesus operou em um morto, mostrando que se uma pessoa morta tem capacidade de ressuscitar, imagine uma pessoa viva com mais potencialidade, ela tem capacidade sim de sair dessa situação. Que ela se encontra no fundo do poço, aonde não existe mais saída na mente dela. Porque assim, nós seres humanos, a gente temos as nossas próprias saídas nas nossas mentes. Mas essa saída nas nossas mentes não depende da gente. Por exemplo, o cara está endividado, né? O cara está com alguma espécie aí de problema. O cara tem alguns sonhos, alguns projetos e tal, mas o que ele precisa, logo vem, né? Aquela lâmpada lá que vai iluminar sua mente e vai pensar logo em quê? Em cifras. O que é cifra? Dinheiro. Tá entendendo? Dinheiro resolve muita coisa. Então, o cara pensa assim, olha, se Deus deixasse eu acertar na Mega Sena da virada hoje, 80% dos meus problemas tinham caído por terra. Tá entendendo? Então, esse pensamento coletivo existe em todo mundo. Mas só que é o seguinte, nem tudo o dinheiro tem o poder de resolver. E por o dinheiro não ter poder de resolver, tem coisas que você está no processo de Deus. Você vê que José estava no processo de Deus. Ele estava ali na cisterna, apertado, sem respirar, tudo escuro, e ali ratos debaixo dele. Ele sabia que ele estava sentenciado à morte. Elias estava de um, dentro de uma gruta escura, esperando a morte chegar. Jonas estava esperando a morte chegar dentro de um peixe. José estava desesperançoso. Moisés, ele não queria mais voltar para o Egito. Aí você vai pegar quem? Você vai pegar aí Josué, Gideão, homens de Deus que na verdade eles jogaram a toalha, meu irmão. Eles aceitaram a derrota. Por quê? Porque Deus trabalha com processo. O que é processo? Tem um hino que diz assim, ó, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Ou seja, Deus ele não vai tratar você com os pensamentos do mundo. O pensamento do mundo, todos os seres humanos em comum pensar para poder solucionar seus problemas, eles pensam logo em quem? Riqueza. A riqueza soluciona tudo, mas nem sempre é assim. O que Deus quer para a sua vida é deixar um legado histórico, um exemplo, para que um testemunho, para que outras pessoas vejam em você esse testemunho e venham a ter força. Isso que Deus quer, porque a Bíblia é um deixado de arqueólogo, de livros, que na verdade, além de nos influenciar, a Bíblia, além de nos influenciar, mostra história de pessoas que realmente estavam no fundo do poço, estava desesperançosa, não tinha mais muito o que fazer. Tá entendendo? E aí, meu irmão, é que entra o processo de Deus. No processo de Deus, você tem que passar por isso, meu irmão. Não tente fugir para o lado direito, para o lado esquerdo, para A e para B, porque eu sei que todos nós temos as nossas próprias soluções dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria cachola. A gente tem, meu irmão. Por exemplo, o cara acertar hoje na Mega Sena, 40 milhões, solucionou o problema dele, meu irmão.
em 50%, 80%, mas não tudo. Tem coisa que o dinheiro não vai alcançar. O dinheiro não alcança a depressão. O dinheiro não alcança determinado tipo de doença. O cara tá com câncer, o dinheiro não alcança. Você vê que esse Jim Jobs, né? Aquele magnata da Apple, o cara morreu de câncer, meu irmão. O dinheiro não alcançou. O cara fez de tudo. Você vê que aquele ator, né? Que fez Ghost do outro lado da vida, Patrick Swayze, o cara morreu de câncer, mas tinha dinheiro. O dinheiro não alcança tudo, meu irmão. Então, fique no processo de Deus, que Deus ele tem solução. Ah, mas como é que pode ser isso tal? Na nossa mente, a solução ela é rápida e súbita e direta, porque a gente vivemos em breve tempo, como disse Jó. Jó disse que nós vivemos um breve tempo aqui, muito rápido, e realmente é. A gente pensa tudo rápido, queremos tudo rápido, queremos alcançar tudo rápido, mas Deus trabalha com processo. José queria sair daquela situação, os profetas queriam, Elias queria, Jonas queria, sabe? Jó queria, Jeremias queria sair daquela situação, mas não, é o processo de Deus, aceite o processo de Deus, sabe? E muitas vezes, por você não entender o processo de Deus, você vai tomar suas próprias decisões e vai quebrar sua cara, meu irmão. Aí depois vai ficar perguntando, cadê Deus? Não, Deus está aí. Tá entendendo? Então o que acontece? Nesse processo, Deus ele vai formando, construindo a história que ele quer na sua vida, não a história que você quer. Você pode observar que no barco, onde na verdade surgiu aquela tempestade lá, enquanto eles estavam lutando com a própria força da natureza deles, humana, contra uma força e um fenômeno da natureza, sabe, incalculável, que era a força da tempestade do vento e do mar, os discípulos estavam lutando com a força a força física, a força do pensamento deles, né? Eles estavam tomando atitudes deles ali. E Jesus estava no barco. Foi só então, quando eles pararam e raciocinaram só um pouquinho e falaram, rapaz, espera aí, nesse desespero aí, a gente não está pensando. Jesus está aqui dormindo, temos que despertar ele com o quê? Tocando ele. O que é tocar Jesus? Você tem que orar, meu irmão, e pedir a ele para mudar a direção dos ventos. Porque essa guerra não é sua. Teve um rei chamado de Jeosafá, que tinha um exército poderoso, incalculável, uma coalizão de inimigos que veio de contra ele. E ele falou assim, eu não tenho força contra esse exército não. Aí já não é comigo, já é com o Senhor. E Deus foi, pelejou por ele e venceu. Na tempestade foi a mesma coisa. Enquanto os discípulos estavam lutando com a força deles mesmos, eles estavam perdendo. Foi quando eles começaram a raciocinar que eles entregaram o bastão, o controle para quem realmente tem poder e controle sobre todas as coisas que é Deus. E aí Jesus foi e resolveu. Tá entendendo? E aí Maria fez essa pergunta: como é que pode ser isso? Já que eu sou virgem. O poder do Altíssimo descerá e te envolverá, Maria. José também pensou: como é que eu posso sair daqui? O poder e o operar do Altíssimo, José, vai te tirar desse fundo do poço. E assim Deus ele foi tirando, sabe, de determinado tipo de situações. Tanto Maria, que passou a ter e dar luz ao Salvador do mundo, como a José, né, como a Moisés, como a Elias, como a Gideão, como a Jeosafá, como o rei Ezequias, que foi ameaçado por Sanaqueribe, sabe? Como Jeremias, como Jonas, né? Que tinha pedido para morrer, como Elias, o profeta Elias. Todos os heróis da fé, Moisés, né? O próprio Davi, eles tinham na mente dele as soluções deles para aquela situação, mas eram soluções, sabe, fakes, rasas, restritas, limitadas,
sabe? E que poderia falhar. Mas a solução e operar de Deus é perfeita e nos leva a triunfo, meu irmão. Como pode ser isso? Eu não sei, mas Deus ele está operando ao nosso favor, porque a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E Deus, nisso aí, Ele vai te dando livramento, Deus vai te dando vitória, sem você enxergar, meu irmão. Sim. Davi, você pega só um exemplo de Davi, que a gente já vai terminar aqui. Para você ter só um exemplo, Davi, ele foi expulso do palácio, muito por conta de ele não querer guerra com o filho dele chamado Abisalão, porque ele sabe que ele que tinha pecado Davi. E que pecado foi que Davi cometeu? O adultério. Ele fez uma covardia contra Urias. E ele aceitou as consequências de Deus. Né? Assim como a mulher adúltera, Davi trouxe aquela maldição para a vida dele mesmo de forma direta. As consequências foram diretas. Mas a misericórdia de Deus não abandonou Davi, não. Davi não foi morto por inimigo. Deus não deixou isso acontecer. Deus preservou a vida de Davi. E o filho dele queria matar ele. Mas quando Davi se ausentou do palácio, ali humilhado, né, ele saiu às escuras da noite. Mesmo assim, tinha gente ali esperando ele sair. E tinha um homem que se levantou contra Davi e começou a fazer borrões ali de, de barro, né? Borrões ali de areia, de terra, sei lá. Ele fazia aqueles borrões ali de barro e jogava contra Davi. E falava que, olha, Davi, você pecou, Deus está pesando a mão sobre você. Davi calado. Imagine um homem de guerra, um homem que venceu várias batalhas ali, ouvindo aquela afronta ali sem poder fazer nada. Porque ele tinha consciência que realmente foi ele que pecou. Um dos servos de Davi, vendo aquela afronta, né? Falou, Davi, quer que eu corte a cabeça dele? E Davi falou, não, deixa ele lá. Deixa ele lá. E o cara falando, o cara não aguentava com nada, mesmo. Mas o cara falando todas as. É com um bocado de gente, né? Que não aguenta com nada, mas fica ali confiando no não sei em quê. E fica falando um bocado de merda, falando um bocado de merda, falando um bocado de merda. E Davi, com um poder incalculável nas mãos, né? Mesmo ele deixando o palácio, ele tinha o exército dele que era fiel a ele, o exército de Davi. E aí Davi deixou quieto, Davi, não, rapaz, deixa sair para lá, deixa que Deus resolve. Davi saiu ali, cabisbaixo, ouvindo um bocado de merda, humilhado, pela porta dos fundos, sabe? Davi saiu pelas portas do fundo. E ali já tinha gente esperando ele para poder humilhar ele. No palácio, no palácio, teve dois caras que deu uma ideia a Absalão. Um deles falou a Absalão que Absalão estava certo em maltratar o pai dele, Davi. Mas teve outro que falou, não, respeite Davi. Davi é homem de Deus. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso o seguinte. Eu acho que foi Aitofel, né, que defendeu Davi. Esse Aitofel que defendeu Davi, ele foi um advogado na ausência de Davi, sem Davi saber, sabe? Assim também é nas nossas vidas. Nós temos advogados aí, pessoas que se levantam ou que Deus levanta a nosso favor. Deus cria circunstâncias e levanta essa pessoa a nosso favor. Essa pessoa vai nos advocaciar, vai nos defender na nossa ausência. Coisa que eu e você não está nem vendo. Davi não viu, mas lá dentro do palácio, Deus já estava trabalhando para devolver a honra de Davi de novo. E como devolveu? Tirou Absalão de cena e Davi se tornou rei de novo. E morreu como rei, sabe? No seu palácio de conforto. Então Deus opera da forma que Ele quer, meu irmão. Como pode ser isso? Deus, Ele vai operando, Ele vai envolvendo, sabe? As coisas a nosso favor. E vai nos dando aí a vitória, sabe? Então Maria perguntou, Senhor, como pode ser isso? E o anjo disse, o poder do Altíssimo descerá sobre ti. Então, o poder do Altíssimo que desceu sobre a vida de José, de Elias, de Jonas, de Davi, de Jeremias, sabe? Do rei Jeosafá, do rei Ezequias, vai descer sobre a sua vida e resolver todos os seus problemas. Não como você quer resolver na sua equação, mas na equação de Deus, do mundo espiritual. Deus continue nos abençoando.